Que tal construir a sua própria máquina de fazer dinheiro? Dá para fazer isso. Não é conversinha. Vem comigo que eu vou te contar. Dinheiro, ele se ganha ou ele é feito? Né? Você faz dinheiro ou você ganha dinheiro? Você já parou para pensar nisso? Porque sempre que você está diante da possibilidade de um novo negócio, de um novo emprego, trabalho, quando você quer fazer um concurso, enfim, qualquer coisa que tenha relação com rendimentos. Você pensa, vou ganhar muito dinheiro, e talvez a expressão, a palavra correta não seja essa, né? E aí eu estou falando aqui da carga de trabalho que eu tenho tido, das coisas que eu tenho feito, né? Dos projetos que eu tenho desenvolvido. E esse período da pandemia, ele é um período triste, é um período desafiador para a gente. Esse período da pandemia realmente é desafiador, a gente não pode deixar de lamentar por isso. Mas é importante a gente estar sempre ressignificando os acontecimentos, ressignificando as coisas que acontecem com a gente no decorrer da nossa vida. Eu sempre fiz isso, eu sempre faço isso. Eu procuro imprimir um, um outro tom, uma outra visão, uma outra perspectiva para tudo o que acontece. Tá? E aí, falando sobre tá com uma carga de trabalho alta, eu não acho isso ruim, eu acho isso maravilhoso, eu acho isso ótimo. Primeiro porque num mundo onde, de uma forma assim, míope, né? Míope no sentido de enganada, de confusa, as pessoas deixarem de prosperar porque acham que não tem trabalho, né? Não tem trabalho suficiente para todo mundo. E eu estou cheio de trabalho, estou cheio de coisas para fazer, cheio de projetos, cheio de iniciativas. Eu só tenho a agradecer, só posso ser grato e continuar me empenhando muito para fazer tudo aquilo que eu me desafio a fazer e que vem à minha pessoa para que eu faça, né? Sempre de coração aberto, de peito aberto para encarar os desafios. Então, não reclamo, eu sou grato, mas é claro que a gente se sente, né? Desafiado, eu não falo nem cansado, é desafiado. Você fica fisicamente ou mentalmente cansado, mas quando você está fazendo coisas que te realizam, sempre falo isso, isso é um detalhe, esse cansaço não é um cansaço de verdade, é só um acomodar das coisas, das iniciativas, das frentes que você está trabalhando, né? É só você organizar melhor os fatores e encontrar formas mais produtivas, mais eficientes, mais adequadas do ponto de vista de gerar prosperidade e de fazer as coisas. Então, eu não reclamo, não reclamo, eu só agradeço. E a gente pode começar o papo de hoje falando um pouco nessa linha, né? Para vocês entenderem sobre o que a gente vai falar aqui. As pessoas, muitas pessoas, eu vejo muitas pessoas, e também sempre destaco isso para a gente, eu vejo muitas pessoas reclamando da falta de emprego, reclamando que não conseguem se colocar no mercado de trabalho, e aí lhes falta dinheiro, e ficam tristes, deprimidas, as suas famílias sofrem, e não é assim, gente, não é assim no seguinte sentido. Mas então, as pessoas falam muito, eu não tenho trabalho, eu não consigo um emprego, as coisas estão difíceis, então eu vejo isso assim e me compadeço, né? Me compadeço, sou solidário a essas pessoas e fico pensando como é que eu posso ajudar a, a, a mostrar as coisas por uma outra perspectiva, por um outro ângulo, né?
E, assim, a primeira distinção grande é a seguinte: eu me recordo, eu era adolescente ainda, eu tinha ali meu grupo de amigos e nós gostávamos muito de conversar sobre vários temas, né? Adolescentes, eles são muito criativos, muito comunicativos, falam muito uns com os outros sobre os assuntos da vida, questionam as coisas. E aí eu lembro que surgiu um conceito, uma palavra que foi inserida ali no nosso círculo de amizades por um desses nossos amigos, o Renato, se ele estiver me ouvindo aqui, Renato Travassos, gente muito fina, gente boníssima, meu amigo de longa data, desde a tenra infância. E o Renato falou assim, trouxe, ele leu em algum lugar, viu, e tal, o conceito de empregabilidade, né? Então, os jovens da época, né, as pessoas, a molecada da época, os adolescentes e tal, eles, quando a gente começa a usar muito a palavra jovem, é porque o tempo já está passando para a gente, né? A gente está ladeira abaixo, né? Brincadeiras à parte, ele falando sobre a palavra, o conceito empregabilidade, e aí a conversa era: a gente precisa aumentar o nosso grau, o nosso índice de empregabilidade, a gente precisa dispor, contar com um índice maior de empregabilidade. E olha qual era a cultura. Isso fazia sentido naquele momento, tá? E o que o Renato trouxe ali para a gente foi uma informação válida, útil, num determinado contexto e numa determinada perspectiva. Na perspectiva de que estávamos sendo preparados para termos bons empregos ou para fazermos bons concursos públicos, né? Era essa a pegada. Na oportunidade, eu ainda não tinha ingressado para a Marinha, e a gente estava ali decidindo o futuro, o que a gente vai fazer, como é que eu vou ficar de boa. Preocupações que toda pessoa tem, né? Preocupações que a garotada tem ainda. Eu acho que um dos principais dilemas do adolescente ali é decidir que curso escolher para fazer uma faculdade. Eu lembro que eu fiquei em dúvida, como um bom garoto de formação conservadora e tradicional que eu tive, né, numa família de militares. Eu fiquei em dúvida entre medicina, engenharia e direito, né? Os três cursos mais clássicos que existem, né, os mais antigos, e cursos que não guardam relação direta uns com os outros, né? Mas eu pensava, qual que eu escolho? Tá? Então eu passei por esse dilema também, e aí me defini pelo direito. Já contei algumas vezes aqui essa história para vocês, mas você pode estar me assistindo pela primeira vez ou estar assistindo aqui no gravado e não conhece essa história. Eu fui cursar direito porque eu pretendia prestar concurso para o Itamaraty, instituto que forma, né, como se fosse a faculdade dos diplomatas. Você faz o seu curso superior, você pode ter qualquer curso superior, depois você se submete a um concurso para ser diplomata e representar o Brasil no exterior, né, em missões diplomáticas. Então eu me preparei para isso, assim, Eu fui estudar direito com essa cabeça. Falei, o curso de direito vai me servir mais do que o curso de engenharia, do que o curso de medicina para essa finalidade. E aí fui e fiz. Mas logo ali no primeiro, segundo período, eu fiquei envolvido com a advocacia, comecei a fazer um monte de estágios, fiquei envolvido com a advocacia e não parei mais, né? Desde então não parei mais. Mas voltando à questão da empregabilidade, aumentar a sua empregabilidade, que é o que muitas pessoas ainda fazem hoje, muitas pessoas, é aumentar as suas chances de serem empregadas,
de arrumarem um bom emprego, né? Seja lá o que isso for, tá? Bom, primeiro de tudo, bom emprego para mim é aquele que te respeita, te paga em dia e tal, coisas, né, normais aí que todo mundo sabe, mas aquele também que permite você se desenvolver, que permite você aprender. O emprego é aquele que te respeita, que te paga em dia, que permite você se desenvolver, que permite você avançar no tempo, ganhar mais densidade, densidade no que diz respeito a conhecimento, informação, é, 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 experiências que vão ser úteis para a tua vida mais adiante, né? Que você pode colocar em prática, colocar em campo e vão te trazer resultado. Uma das palavras-chave, cada vez mais, é resultado. Então, assim, na minha perspectiva, tá? E estou aqui só dividindo a minha perspectiva com vocês, você pode pensar diferente, você pode achar de outra forma. Aumentar a tua empregabilidade não vai te ajudar, muito provavelmente, a estar preparado para ter bons empregos. Mas não é só isso que basta. E muita gente associa ainda a empregabilidade única e exclusivamente ao estudo, a quantidade de conhecimento que você tem sobre determinado assunto, determinada informação. Aí vem aquela dúvida sobre ser generalista ou... Estou até anotando aqui, me ocorreu uma ideia relacionada a isso, para comentar com vocês, sobre ser generalista ou ser especialista. E as pessoas estudam e acham que com isso estão se preparando para terem boas vidas, né? Vidas prósperas. Rodrigo, você está falando que estudar não é importante? É isso que você está insinuando? Não, de forma alguma. Só que ao invés de grau de empregabilidade, eu sugeriria a você buscar aumentar o seu grau de utilidade. É importante que você seja capaz de ser útil para as pessoas, tá? Então, quanto mais útil você for para as pessoas, quanto mais você for capaz de gerar e entregar essa utilidade que você gera no mercado, entregar às pessoas. E como é que você faz essa entrega? Você faz conectando, tá? Então, você deve estar pronto, deve se preparar todos os dias e um dia atrás do outro para ser cada vez mais útil. E ser útil, ele está relacionado a duas coisas. Uma coisa é você ter ou desenvolver habilidades que já sejam inatas em você ou não necessariamente, podem ser habilidades que você vai desenvolver a partir de escolhas que você faz, mesmo que você não tenha nascido com aquele dom, com aquele talento, com aquilo já dentro de você, que vão ao encontro do que as pessoas precisam, do que as pessoas estão buscando nas suas vidas, no seu dia a dia. Então, eu costumo dizer, e eu percebi isso assim, por meio da experiência, tudo que eu falo aqui para vocês, eu desenvolvi, né? Claro, tendo contato com pessoas que trocam informações comigo, né? Buscando referências e vivendo coisas também no dia a dia. E assim, você gera essa utilidade, desenvolve essa capacidade de ser útil e se conecta com as pessoas. São os dois pilares para você estar inserido, estar no contexto. Ser útil, estar disposto a ser útil, você encontra essa utilidade, né? Você desenvolve essa utilidade desenvolvendo as suas habilidades naturais ou aquelas que você quer desenvolver porque atendem às necessidades das pessoas, e, do outro lado, você verificar os problemas que as pessoas precisam ter resolvidos no seu dia a dia. Podem ser os problemas os mais simples possíveis. E como é que eu aprendi isso na prática? Como é que eu aprendi isso na própria pele? Quando eu
quebrei no meu escritório de advocacia. Isso em 2005. Eu fui construir minha primeira casa, né? Eu tinha um sonho de ter a casa própria e eu quebrei. E o meu escritório de advocacia ele era bem sucedido naquela oportunidade. Depois eu arrumei a casa que eu digo assim, me levantei de novo, organizei as coisas, enfim, e a minha história seguiu. Mas nesse momento eu tive esse aprendizado porque eu acreditava, né, quando eu comecei a advogar e quando eu comecei a montar o meu escritório, eu acreditava muito numa coisa que a gente chama comumente de status, né? Ah, eu tenho que estar bem vestido, eu tenho que estar num bom carro, eu preciso de um escritório muito bem decorado. Gente, tudo isso tem o seu valor, tá? E mais valor ainda tem se você faz com naturalidade, se você se veste de uma determinada forma, que você chama de se vestir bem, porque você se sente bem daquele jeito, né? E não para ostentar. Se você tem um carro bom, qualquer que seja, porque ele te proporciona conforto, te proporciona segurança, tá? E não para ostentar, e não para mostrar para os outros, né? E um escritório bem decorado, um ambiente bonito, agradável, ele ajuda a manter você num estado positivo, no estado de flow, no fluxo. Então, por essas razões, essas são as razões certas para ter um bom carro, para se vestir bem, para decorar bem o seu escritório, e não para você parecer uma coisa que você não necessariamente seja para os outros. E aí, por que eu digo que eu aprendi isso a duras penas? No meu dia a dia, quando eu quebrei lá em 2005, no meu escritório de advocacia. Porque os meus clientes, aqueles que eu atendia e que atendia com muita dedicação, com muito afinco, em 2005 a gente já dispunha, né, a internet no Brasil, a internet comercialmente falando, né, o www, ele data de 1995. Mas a coisa só ganhou força mesmo ali no início dos anos 2000, com grandes startups de tecnologia ingressando no mercado, e aí a tecnologia ganhou um pouco mais de força. E era muito comum ainda você adquirir obras, né, livros, em grande quantidade, para resolver os problemas. Então, eu investia boa parte dos meus recursos em adquirir livros para resolver os problemas dos meus clientes. Você vê, intuitivamente, eu procurava me preparar para ser útil para os meus clientes. Intuitivamente era isso que eu estava fazendo. Era isso que eu estava realizando o tempo todo, né? Era muito interessante isso. Tinha eu lembro, como se fosse hoje, eu ainda na casa dos meus pais, e aí tinha uma determinada cliente, ela estava com um problema de imóvel, era relacionado a imóvel. Ela tinha comprado um imóvel e o imóvel dela, num determinado dia, o imóvel que ela tinha comprado, que estava lá registrado em nome dela, bateu um oficial de justiça na porta da casa onde ela morava, que era essa casa que ela tinha comprado, com escritura de compra e venda, tudo direitinho, registrou. E esse oficial de justiça estava lá para realizar uma avaliação do imóvel. Ele estava lá para realizar uma avaliação do imóvel porque o imóvel ia a leilão. O imóvel ia ser vendido num leilão. Olha que loucura. Ela não tinha nenhuma dívida, não estava devendo nada. A certidão do registro de imóveis daquele imóvel estava limpa, né? O imóvel não tinha recaindo sobre ele nenhum ônus, nenhuma penhora. E o oficial de justiça estava lá para avaliar aquele imóvel para o imóvel ser levado a leilão. E se essa cliente, se essa pessoa não tivesse me procurado, não tivesse encontrado a mim, e eu não tivesse feito um bom trabalho, ela teria perdido esse imóvel.
que aconteceu? Só para vocês entenderem, para não ficar no ar, qual foi o problema nesse caso. Não é do tema aqui especificamente, mas é uma informação interessante para vocês terem. Essa pessoa, ela contratou lá uma imobiliária e tal, que cuidou, né, da transação para ela, e quando essa imobiliária foi analisar, se debruçar sobre as certidões do imóvel e do vendedor, porque você tem as certidões do imóvel, da matrícula do imóvel, e do vendedor, né, da pessoa que está vendendo. São certidões que são de apresentação obrigatória, inclusive lá no cartório de notas, né, onde a escritura de compra e venda é celebrada, é feita. E a certidão do imóvel estava ok, estava limpinha, tranquila, imóvel registrado em nome do vendedor. Só que o vendedor, ele era réu numa ação de responsabilidade civil. Uma ação triste até, eu vi as fotos na oportunidade, uma ação muito triste. Esse proprietário do imóvel, ele era sócio de uma empresa que comercializava, que vendia flores, ali no centro do Rio, próximo do Saara. Saara é o equivalente, né, mal comparando, a 25 de março no Rio de Janeiro. Só que com comerciantes de outra cultura, né? Na 25 de março prepondera mais a presença de chineses, né? Já no Saara, no Rio de Janeiro, você já vê comerciantes ali do Oriente Médio, né? De outro perfil. Então, esses proprietários desses imóveis, eles eram comerciantes não do Saara propriamente, mas do lado do Saara, bem do ladinho, tem uma quadra que é chamada de Mercado das Flores, né? Então são várias lojas, vários boxes que vendem flores ali no centro do Rio de Janeiro. Muito gostoso o centro ali do Rio de Janeiro. Se você tiver a oportunidade de visitar, tem muita coisa legal por ali. A Confeitaria Colombo, que é uma confeitaria que preserva as características arquitetônicas do Rio Antigo, então você tem como ir até lá e tomar um café de uma forma assim clássica, né? É muito gostoso. E aí, beleza, aí o que acontece? Essa empresa, né, de flores, ela transportava flores. Claro que transportava, tinha um caminhão, baú pequeno e transportava flores. Esse caminhão, ele se envolveu num acidente de trânsito, num cruzamento, à noite, com um táxi. Nesse táxi tinha uma passageira, uma moça, e ela ficou gravemente ferida, gravemente mesmo, eu vi as fotos que estavam no processo, e ela lesionou o rosto, né? Ficou com o rosto desfigurado em razão desse acidente. Foi um acidente muito triste. E aí o processo já estava tramitando há muito tempo, o processo dessa moça contra essa empresa responsável pelo acidente, né? Que estava lá no acidente, a empresa foi condenada, e estava na fase de execução, de você conseguir cobrar aquilo que lhe é devido em razão do processo que você ganhou. E aí, na certidão de distribuição de feitos, o que é uma certidão de distribuição de feitos? É um documento de um cartório chamado cartório distribuidor, e todas as vezes que você tem uma ação distribuída contra você, um processo aberto contra você, nesse cartório é feito um registro no chamado cartório distribuidor, que é assim que ele se chama, porque é por ali que, como se fosse um roteador, as ações passam por ali antes de irem para os juízos, para as varas onde vão ser julgadas. Então, quando você vai analisar a compra e venda de um imóvel, você precisa analisar não só a certidão do imóvel, mas você precisa analisar a certidão em nome dos vendedores, porque e não apenas dos vendedores, tá? Vai até além, mas o obrigatório básico do básico é dos vendedores. E se tiver alguma ação ali, se eles tiverem alguma ação em curso contra eles, você tem que saber o que tem dentro daquelas ações. Porque se você está comprando um bem imóvel que está no patrimônio deles,
você está correndo o risco de estar comprando um bem que vai estar vinculado a um pagamento de uma dívida que o sujeito ainda tem. E foi exatamente isso que aconteceu. Tá? Ele tinha essa ação contra ele, uma ação de responsabilidade civil, e o advogado, a moça lá que estava propondo a ação, eles não atentaram para o fato, para a necessidade de registrar a penhora que foi feita sobre o imóvel no registro de imóveis. Então, a certidão do registro de imóveis estava limpa, mas constava lá na certidão dos vendedores a ação. Então, um bom advogado, uma boa imobiliária, verificaria essa informação na certidão e iria até o processo, faria uma diligência para verificar o que tem dentro daquele processo. Beleza. Aí, se cai no meu colo, o problema cai no meu colo, vai acabar a história. O problema cai no meu colo, mas é uma história pertinente para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer aqui. E eu tinha que resolver aquela questão. Como é que eu vou resolver aquela questão? Aí, o que eu fazia? Estou contando isso para te dizer que eu comprava livros e mais livros para poder resolver o problema de cada cliente. Aí eu ia ali na Rua Assembleia 10. Assembleia 10 é um prédio imenso, onde funciona a Universidade Cândido Mendes, ali na Rua da Assembleia número 10. Né? E aí você tem... no início da Rua da Assembleia, você tem a Assembleia Legislativa, por isso que tem esse nome de Rua da Assembleia. Né? E ali no térreo da Rua da Assembleia funcionava, acredito que funcione até hoje, a Livraria Cultural da Guanabara. O nome da livraria é esse. A editora é a Lumen Iuris, que é uma editora conhecida no direito, né, na área do direito. Joãozinho, se estiver me assistindo, se me assistir em algum momento, já comprei muito livro aí com vocês. Então, eu ia lá, e era uma livraria gostosa, você sentava, você conhece lá no Barra Shopping a livraria da Travessa? Né? Não é na mesma vibe. Né? E no centro do Rio também tem uma livraria da Travessa, numa rua transversal, numa travessa, né? Por isso que tem esse nome de livraria da Travessa. E aí você tem lá as mesas, você senta e pode abrir os livros, ler e ver se te interessa. E eu sempre sentava, fazia a leitura e comprava aqueles livros que resolviam, que tinham teses, que tinham questões que resolviam os meus casos. Eu lembro que eu, lá na casa dos meus pais, numa mesa grande que meu pai tinha comprado em São Paulo, quando nós morávamos lá, uma mesa de estudo, eu afastava as coisas todas, botava os livros em cima da mesa, pegava uma folha como essa aqui, ficava estudando, ficava lendo os casos e anotando tudo aquilo que era importante, que era relevante para resolver o problema daquele meu cliente. E aí, nós resolvemos o problema dessa cliente, mas não foi fácil, não foi fácil. Por quê? Porque ela, né, e eu não podia deixar vocês sem essa informação, sem esse final, ela adquiriu o imóvel de boa fé. Então, ela era uma adquirente de boa fé. E a penhora não estava registrada na certidão do registro de imóveis. Então, existe um instituto jurídico, né, uma tese, um conhecimento, uma informação que diz respeito aos negócios jurídicos. Negócios jurídicos são os contratos. Então, quando um contrato ele é celebrado, ele é feito, ele é assinado com algum defeito, ele pode ser declarado nulo pelo juiz. E um desses defeitos, também chamados de vícios, tem o nome de fraude contra credores ou fraude a credores. E aí, dependendo das circunstâncias, ela pode dar ensejo, dar espaço para o contrato ser declarado nulo ou não. Isso envolve o adquirente do bem, né, a parte que está realizando o negócio com aquele que está sendo executado, que está sendo cobrado, que é o devedor do credor, estar ou não estar de boa fé. Então, eu sustentei legitimamente isso, porque era verdade, que a minha cliente tinha adquirido aquele imóvel de boa fé, porque não existia nenhuma informação que permitisse a ela ter notícia no registro de imóveis
de que existia uma penhora sobre aquele imóvel. Tá? O juiz de primeira instância extinguiu o processo sem apreciação do mérito. Acredito eu que, como ele era o juiz de primeira instância e ele, ali, exercendo a função dele, não tinha realizado essa penhora, não tinha determinado a realização dessa penhora, que é uma medida de bom tom, é uma medida que confere segurança jurídica ao processo, e isso acontece muito, é lamentável, mas acontece muito, por uma questão que envolve brio, vaidade. Eu não posso afirmar que foi isso que passou pela cabeça do magistrado quando ele fez isso. Mas nós percebemos muitas vezes que muitas decisões no Poder Judiciário elas não são modificadas, mesmo não estando perfeitas, não estando completamente conforme o direito, porque o magistrado que está julgando ali aquele caso, ele se vê numa saia justa, né? Como é que eu vou voltar atrás na minha posição? E não tem problema nenhum, você pode voltar atrás. Se você cometeu um erro, se você mudou de entendimento, é até bonito, é até nobre você fazer isso. Tá? Mas ele não voltou atrás e julgou extinto os embargos de terceiro, que foi o recurso que nós usamos, que era o recurso adequado para esse caso. E aí nós precisamos ir para o tribunal, precisamos recorrer, e no tribunal nós vencemos. E aí o processo voltou à sua estaca zero e o juiz julgou os embargos de terceiro. Mas antes dele julgar, julgou assim, foi obrigado a julgar, foi obrigado a aceitar o processo, porque o tribunal determinou que ele aceitasse o processo, porque estava correto aceitar aquele processo, ele não podia extinguir o processo. Então ele errou na decisão dele, e aí não é o Rodrigo mais que está falando, é o próprio tribunal, que ele integra, que disse que ele errou na decisão que ele proferiu. E fizemos um acordo. Eu comecei a atuar procurando o dono da empresa de floricultura e fizemos um acordo para que ele pagasse a dívida, porque não tinha cabimento nenhum aquela senhora que tinha comprado o imóvel deles ter esse problema. E essa história toda, Rodrigão gosta de falar pra caramba, espero que você goste dessas histórias que eu te conto, porque a 957 aqui é mais relaxada, é mais tranquila. Essa história toda é para te contar o quê? É para te mostrar o quê? Que quando o meu escritório quebrou, porque eu fui construir a minha casa, e eu botava todo o dinheiro que eu ganhava no escritório na casa, e o meu tempo cada vez mais era para administrar a obra e menos para estar no escritório, não consegui, né? Não fui conquistando novos clientes, porque eu estava gastando, investindo o meu tempo ali na construção da casa, e eu fui pegando todo o dinheiro que o escritório fazia, e ao invés de reinvestir no escritório, de reaplicar, que era o meu ativo, o escritório era a minha empresa, era o meu negócio, era o meu business, era o que colocava dinheiro no meu bolso. Eu peguei o dinheiro do escritório e coloquei em um passivo, que era a casa que eu estava construindo, era o sonho que eu queria realizar. E aí o escritório, quebrou. Eu não tinha mais grana, porque estava tudo na obra, estava tudo endividado, não tinha mais grana para pagar o aluguel do escritório, para pagar os colaboradores, eu tive que tomar a decisão de fechar o escritório. Decisão difícil. Decisão difícil. Uma das decisões, eu tomei umas 4, 5 decisões na vida que foram difíceis. Essa foi uma delas. Essa foi a segunda, né, difícil. E aí, beleza, eu falei, caramba, estou acabado, fechei meu escritório. Aí eu lembro que eu deitei assim na cama, assim em casa, olhei para o teto, falei, meu Deus, eu vou continuar advogando, se eu conseguir dinheiro para fazer o meu mercado, pagar aqui minha conta de luz, pagar minhas coisas, está bom. Foi o sentimento que me tomou naquele instante. E para minha surpresa, para minha felicidade, aqueles meus clientes que eu atendia bem antes do escritório quebrar, porque assim, o escritório não quebrou de uma hora para outra, e os clientes que estavam, digamos assim, sendo atendidos naquele momento exato ali em que eu quebrei, eram uns, mas eu tinha muitos clientes, e esses outros clientes que já tinham sido atendidos no escritório e tinham sido bem atendidos, ficaram bem impressionados com o que eu fiz, porque eu fui muito útil e resolvi os problemas deles. Foram vários problemas. O advogado
ele vive apagando incêndios, porque é cultural, e isso é muito ruim, a gente ensina aqui que isso é muito ruim, as pessoas procurarem os advogados para apagarem incêndios, ao invés de evitarem que os incêndios ocorram. Dependendo do incêndio em que você se envolva, ele pode te queimar vivo, jogador. E aí você não tem o que fazer se você deixar esse incêndio te queimar vivo. Tá? E aí eles foram me procurar, sem saber nada do que estava acontecendo comigo, para que eu fosse trabalhar nas empresas deles. Né? Eram empreendedores, estavam se desenvolvendo, avançando no seu empreendedorismo, e vieram me chamar. Eu era, na cabeça deles, a referência de um bom advogado para cuidar dos negócios deles, que estavam se tornando cada vez mais negócios bem-sucedidos. E, com isso, eu aprendi que eu não precisava ter um escritório maravilhoso, eu não precisava ter um carro da hora, eu não precisava estar vestido como Yves Saint Laurent, não precisava de nada disso. Né? Eu só precisava ser um bom, um ótimo, um excepcional resolvedor de problemas. Eu falo isso desse jeito, meio errado mesmo, para marcar. Seja um bom resolvedor de problemas. As pessoas vão te amar, te idolatrar, se você for um bom resolvedor de problemas, uma pessoa que resolve os problemas que as outras pessoas têm, que cura as suas dores. Então, com isso, eu quero te dizer que dinheiro não se ganha, se faz. E se faz como? Sendo útil e se conectando com as pessoas. Você não precisa de intermediários para poder entregar a sua utilidade. Aí é que está o erro. Tá? Aí é que está o erro que desempodera você, que tira poder de você, que tira o arrobo, né? o estouro do teu sucesso. Por quê? Porque você fica numa fila ali esperando alguém te dar a oportunidade de ser útil. E você não precisa disso. Você pode ser útil para todos aqueles que estão precisando da sua utilidade. Basta que você comunique que você sabe fazer aquilo que aquela pessoa está precisando. Tá? Eu anotei algumas coisas aqui, eu acordo de manhã ou então na noite anterior, eu anoto as minhas reflexões sobre o tema para conversar com vocês. Tá? A gente esquece, né? E quando a gente fala nessa questão de fazer dinheiro, a gente esquece o seguinte: eu comparo o ser humano, que é um animal, aos animais. Né? Quando eu falo que é um animal, a gente faz parte da natureza, a gente está integrado no ecossistema, né? No ecossistema natural. Como é que os animais vivem na natureza? Você vê animal, né? Bichinho mesmo, passarinho, onça pintada, crocodilo, tudo que é animal. Você vê os animais e as plantas, né? A flora e a fauna, parados de preguiça, você não vê. Eles precisam, todo dia e o dia todo, buscarem os meios para assegurarem a sua sobrevivência. E assim é a nossa vida em sociedade. Quando você acorda todos os dias, você tem que batalhar pela tua sobrevivência. E a nossa batalha coletiva, a batalha da sociedade, da humanidade coletivamente considerada, é que gera o grau de prosperidade que aquela sociedade vive, que aquela sociedade tem. Na medida em que você tem muitas pessoas que não produzem ou que ficam paradas esperando oportunidades de emprego para poderem entregar as suas utilidades, aquilo se torna um peso para você mesmo que se coloca nessa situação, que fica assim, né, esperando um intermediário para entregar o que você tem de bom para qualquer pessoa que esteja precisando daquilo, e todo mundo precisa de tudo o tempo todo. Não tem menos trabalho no mundo, pelo contrário, tem mais trabalho, tem mais oportunidades de atividades para serem realizadas. O que está dando defeito já há muito tempo são os empregos. Então, você precisa se comprometer com uma jornada de se empoderar, de construir, dia após dia, a sua própria máquina de fazer dinheiro.
Isso era uma coisa que eu queria falar para você. Então, assuma a responsabilidade pela manutenção da tua sobrevivência. Assuma a responsabilidade pela sua seleção natural e dos seus, no melhor sentido da palavra, porque, do ponto de vista do ser humano, né, em razão de sermos dotados de uma certa forma de inteligência, da maneira como nós a temos, nós contribuímos uns com os outros e criamos sistemas para que os talentos complementares sirvam uns aos outros. Né? Você não está sozinho, é isso que eu quero dizer. Você é bom numa coisa, o outro fulano é bom noutra coisa. Então, você faz aquilo em que você é bom e entrega essa utilidade para o fulano. E o fulano faz aquilo em que ele é bom e entrega a utilidade dele para você. E assim todo mundo vai trocando e a gente tem um sistema de trocas universal que faz com que a gente ande mais rápido, ande com mais velocidade. Tá? Mas você precisa reprogramar a tua mente para poder se dar conta disso, porque a gente é criado na cultura do emprego, na cultura do saber e não do fazer. Né? O que um profissional liberal faz? O que ele faz? Ele faz o que não vai dar necessariamente o resultado que ele quer. O que um profissional liberal faz quando ele está com dificuldade de conseguir cliente? Né? Ele não está faturando o que ele achava que pudesse faturar. Ele vai fazer uma pós-graduação, vai fazer um mestrado, vai fazer um doutorado. Nada contra fazer pós-graduação, fazer mestrado, fazer doutorado. Mas para transformar aquilo em utilidade, para você pegar aquele conhecimento e aplicar, e fazer, e gerar resultado com aquilo. Não só para você acumular mais títulos. Né? Porque o que eu estou querendo dizer é isso. Muitas pessoas, quando vão realizar a pós, quando vão realizar o mestrado, quando vão realizar o doutorado, um comentário aqui legal, muito bom, vamos ser sócios minoritários de nossas vidas. Minoritários não, majoritários. Majoritários, exatamente. Né? Se comprometa com o teu negócio, com a tua sociedade anônima. Né? Não tem aquela, acho que é uma revista, né? Você S.A., seja o maior acionista, seja o acionista controlador. Muito obrigado, Guilherme. Muito pontual essa tua frase aqui. Seja o acionista controlador da sua sociedade anônima, de você. Tá? E eu digo que você tem que reprogramar a sua mente por conta disso que eu estava te falando. Né? Você fica querendo... você, não estou falando você especificamente que está me assistindo, mas quando eu falo você, é genericamente as pessoas. E às vezes eu estou falando com você mesmo, mas eu destaco. Muitas pessoas querem títulos. Eu sou doutor, eu tenho título de doutorado, eu tenho título de mestrado, eu tenho título de especialista, de pós-graduado. Beleza, campeão. Então, vou te botar no campo. Vou te botar em jogo. Vamos ver se você se desempenha tão bem quanto um jogador e uma jogadora nossos aqui. Vamos lá, mostra aí para o que você veio. Então, é fazer, é colocar em prática o teu talento, as tuas habilidades, as skills que você desenvolveu. Tá? Isso que você tem que fazer. E para isso você tem que reprogramar o teu cérebro. Você não é a sua mente. A gente tende a achar que nós somos a nossa mente. Dentro do nosso cérebro tem lá os neurônios que, por meio das sinapses, formam uma série de pensamentos. Compara o cérebro, os neurônios, a um computador. A um computador, né, a um hardware, que é programado por meio de vários softwares. E ele recebe uma quantidade infinita de dados no decorrer da vida, desde que a gente nasce. E aí esses dados, eles podem te condicionar a se comportar de uma ou de outra forma. E normalmente você é condicionado a se comportar de uma forma que é prejudicial a você, que te sabota, que te condiciona. Então, você é consciência. Consciência está além da tua mente. Tá? Você é o observador de você mesmo. Essa voz interna que fica conversando com você o tempo todo não é necessariamente, dependendo do teu grau de desprendimento, dependendo do quão você já reprogramou a sua mente, não é você.
é a sua mente te sabotando, falando com você, não a partir da sua essência, não a partir de verdades que você tenha na tua essência, que tenham vindo com você lá do útero materno do nascimento, mas em razão de informações, de ideias que botaram na tua cabeça e te condicionam a se comportar de uma determinada forma. Então, o primeiro passo para você construir a sua máquina de fazer dinheiro é você reprogramar a sua mente, tá? A humanidade, ela repete padrões. Então, o jeito errado de fazer as coisas é você repetir padrões porque foi o que você viu ser feito, né? Então, a gente tende, desde a infância, a aprender pelo que nós vemos, né? Pelo que nós observamos os outros fazerem. E aí você, observando o que os outros fazem, você repete aqueles comportamentos a vida inteira. A psicologia, a psiquiatria explicam isso, né? Por que pessoas boas se envolvem em furadas? Porque repetem padrões que assimilaram na infância. Não pela linguagem falada, mas pela atitude dos seus pais, pela atitude das suas referências, que pode ser um outro adulto qualquer, podem ser professores, tá? Então, fica muito atento a isso. Fica muito atento a isso, principalmente com seus filhos. Para você não escravizar eles a um padrão de comportamento, não submetê-los a um padrão de comportamento que não é original deles e que não vai produzir, que não vai gerar prosperidade para eles. Tá? O pior cego é o que não quer ver. Então, quando a sua mente é condicionada dessa forma, você, apesar de ter a intuição de que tem alguma coisa errada, de estar cansado, de estar infeliz, de não estar satisfeito, você fica insistindo nos padrões. Você não quer ver. Alguma coisa de muito boa ou de muito ruim, é o caminho do amor ou da dor, tem que acontecer com você para ficha cair. Para você entender que é diferente. Prosperidade é algo que se conquista e se mantém por meio de práticas diárias, de hábitos. E aí aqui, para fechar, né, qual é a sacada que eu te dou para você sair do padrão de achar que dinheiro se ganha e ingressar no padrão, no modo de entender, de compreender que dinheiro se faz, que é você que faz o dinheiro que vem até você. É você que conscientemente, ativamente, adota posturas diante da vida, comportamentos que fazem com que o dinheiro venha para você. Tá? Você tem que assumir responsabilidade com a jornada que vai conduzir você ao teu propósito, para que o dinheiro venha para você, para que você passe a fazer dinheiro e não ganhar dinheiro. Se você ganha, alguém está te dando. Se alguém está te dando dinheiro, quem tem poder sobre dar ou não dar esse dinheiro para você é quem está dando, não é você. Então, quando você tem um emprego ou quando você está no serviço público, você está ganhando dinheiro. Você está trabalhando, a tua força de trabalho está permitindo aquele ganho, né? Então, de certa forma, você também está fazendo. Mas mais ganhando do que fazendo, porque quem está entregando esse dinheiro para você é que decide o quanto você vai ganhar. E se essa fonte pagadora enfrentar dificuldades que estão alheias à sua vontade, alheias à sua influência, para lhe entregar esses recursos, ela pode em algum momento deixar de pagar você. E aí, de que adiantou todo o teu saber que não foi posto em prática para gerar utilidade? O que você construiu? Tá? Então, para você construir a sua própria máquina de fazer dinheiro e cuidar da manutenção delas depois que ela está pronta, você tem que adotar hábitos poderosos. Esses hábitos passam pelos conceitos de renda do trabalho e renda passiva. Renda do trabalho é aquela que depende única e exclusivamente do seu trabalho para você
receber aquela renda. Se você ficou doente, a renda deixa de vir, porque você não está mais trabalhando, então você não vai estar mais tendo aquela renda. Se se a sua fonte pagadora passa por algum problema e fecha e quebra, ou não tem condições mais de te pagar, você não vai ter mais a renda. A renda passiva, por sua vez, é aquela renda que vem para você independentemente de você estar diretamente trabalhando, atuando naquela atividade que está em jogo, que está em questão. O 2 em 12, você dobrar os seus rendimentos com locação de imóveis em 12 meses, é um método para você investir em imóveis e construir a sua máquina de fazer dinheiro. E não basta construir a sua máquina de fazer dinheiro, você tem que construir a sua máquina de fazer dinheiro e cuidar da manutenção dela. É como um carro que você adquire e tem que trocar o óleo, tem que levar para as manutenções preventivas, tem que calibrar o pneu. Todas essas coisas precisam ser feitas para você realizar uma viagem segura, não é? Isso não é verdade? Então, como é que isso acontece? Qual o primeiro passo nessa questão? Eu sugiro que você controle a vazão do dinheiro. Rodrigo, controlar a vazão do dinheiro? Sim. Eu comparo a quantidade de dinheiro que você ganha ou deixa de preservar num determinado espaço de tempo a uma piscina. Imagina uma piscina que conta com 2 torneiras, uma colocando água dentro dela e outra tirando água de dentro dela. Se você já prestou vestibular, já fez o Enem, mesmo que não tenha feito o vestibular ou o Enem, no período do colégio, você já estudou física, e quando você estudou física tinha aqueles problemas sobre vazão, né? E o problema é mais ou menos assim. Imagine uma piscina que tem uma mangueira jogando água dentro dela a vazão de X litros por minuto. E tem uma outra torneira tirando água dessa piscina a vazão de Y litros por minuto. Pergunta-se, essa piscina ficará cheia ou vazia? Essa primeira pergunta é mais simples de responder, né? Se a vazão de saída de água for menor, né? A velocidade com que a água, a velocidade e a quantidade, né, de água saindo forem menores no tempo do que a quantidade de água entrando, essa piscina, ela em algum momento vai ficar cheia e vai transbordar se você não chegar a desligar as torneiras. Se for o contrário, se tiver mais água saindo do que entrando, em algum momento essa piscina vai esvaziar. E aí tem lá as fórmulas da física para você calcular em quanto tempo essa piscina vai ficar cheia ou vai ficar vazia. Eu chamo isso de torneirinhas de qualquer negócio, de qualquer business. Então, para você fazer dinheiro, primeira coisa, você tem que pegar a renda do trabalho e aplicar na compra de ativos, de bens que colocam dinheiro no seu bolso. E você precisa, gradativamente, transformar os seus rendimentos de rendimentos do trabalho em rendimentos passivos, por meio da aquisição de ativos e da manutenção desses ativos. Com isso, você está abrindo, aumentando a vazão das torneirinhas que estão colocando dinheiro na tua piscina, lá no teu reservatório, e fechando, reduzindo a vazão das torneirinhas que tiram dinheiro do teu reservatório, tá? E aí, quanto mais você tiver ativos, maior vai ser a vazão de recursos, mais dinheiro você vai estar fazendo. Mas isso é fácil? Não é fácil nem difícil. Exige dedicação, exige treino, exige
repetição, dia após dia. É isso que você precisa fazer para construir a sua máquina de fazer dinheiro. Dinheiro a gente não ganha, dinheiro a gente faz. Beleza? Fiquem com Deus.